Será que influenciadores feitos em inteligência artificial vão substituir os seres humanos? Nós vamos falar hoje sobre isso e muito mais, porque o nosso convidado de hoje é um dos caras que mais conhecem de marketing e que podem falar sobre o futuro do marketing. É Marcos Facó, CMO há mais de 20 anos na Fundação Getúlio Vargas, graduado nas maiores escolas internacionais. E Marcos, eu já vou começar fazendo uma pergunta. Você ficou assustado com as suas descobertas? Fiquei surpreendido, não diria assustado. O resultado foi realmente inesperado. Eu acreditava que o influenciador humano realmente ia ter um desempenho de performance melhor do que o virtual, e na verdade foi ao contrário, né? O virtual superou o humano, e a métrica que a gente estava aferindo era cliques, né? Cliques nos vídeos no TikTok. Conta um pouco mais, assim, foram quantas pessoas, como é que cliques, quantidade, só para o pessoal ter uma noção da dimensão dessa tese, do que foi. Nós fizemos uma pesquisa que basicamente era um experimento de campo no TikTok, onde nós criamos 4 vídeos, 2 vídeos com uma aluna e 2 vídeos com um influenciador virtual. Tá? Copiando, fazendo, quase que mimetizando a aluna. E esses vídeos tinham um apelo mais emocional, um outro um apelo mais racional, mais utilitário, né? Falando sobre números. A aluna fez um emocional e um racional, e a IA fez também racional. Exatamente. Então eram 4 vídeos, experimento 2x2, e aí nós impulsionamos esses vídeos no TikTok, investimos lá R$20 mil, 5 mil para cada vídeo, e depois fomos comparar, analisar comparativamente o resultado desses vídeos. Então esses vídeos entraram como se fosse uma campanha real, era o mesmo período da campanha que estava rolando, uma campanha paralela, vamos dizer assim. Então, para o usuário, aquilo era transparente, ele não sabia que aquilo ali era um vídeo de um experimento. E ele clicava e realmente ia para o portal, o site do mestrado. E, surpreendentemente, a influenciadora virtual com conteúdo racional, utilitário, superou em 5%, quase 6%, a influenciadora humana com conteúdo hedônico, que foi o segundo melhor. Porém, a influenciadora virtual com conteúdo hedônico ficou em... Que é o conteúdo emocional? Que é o conteúdo emocional, ficou em último lugar. Mas a diferença, o impressionante é que a diferença do influenciador virtual chegou a 54%. Ou seja, se eu investisse R$1 milhão, eu ia perder R$500 mil de performance naquela campanha usando o influenciador virtual com conteúdo hedônico, emocional, porque ele não performa. Ou seja, no emocional, o humano era 50 e poucos por cento melhor. 50% melhor. O humano no emocional em relação ao virtual. Ao virtual. E já no racional, o conteúdo feito por IA, o cara era 5% melhor. Exatamente, que o humano. Então foi uma surpresa, né? O pessoal que estava, meus orientadores, eles também ficaram surpresos, eles não estavam acreditando muito que isso ia chegar a algum lugar. Por sorte minha, talvez por feeling, alguma coisa, eu acreditava que o virtual tinha um potencial muito grande, mas eu não acreditava que ele ia superar o humano. E ele superou, né? Então foi um achado bem interessante, né? Que depois a gente levou para o laboratório, fazendo os alunos verem o vídeo e respondendo uma survey para que eles dissessem o porquê, né? Ou seja, o que causava isso, né? E a gente viu que, usando a teoria da credibilidade da fonte, a gente vê que a expertise para o virtual ela é grande, ou seja, ele supõe que o influenciador virtual ele tem mais facilidade para lidar com números, ou seja, a informação dele, por se tratar de números, de estatísticas ou de fatos, ele é capaz de ter essa expertise. Tem mais peso. Tem mais peso, porque ele é capaz de ler muito mais informação do que um ser humano. Já o humano, ele tem um diferencial na questão hedônica, emocional. Por quê? Porque o influenciador virtual ele nunca vai ser um aluno. Pelo menos por enquanto. Mas ele não é uma questão... Mas assim, professor falta pouco. Falta pouco, pois é. Para ele dar aula... Mas ele não tem emoção. Então, assim, um professor em sala de aula, ele tem emoção. Ele tem uma experiência de vida. O influenciador virtual, mesmo um professor virtual, vamos dizer assim, que amanhã venha a surgir, ele não tem essa experiência de vida. Então, essa é uma questão ainda que a tecnologia, pelo menos hoje, ainda não resolveu. Então, o que a gente vê é que o humano, ele é muito bom quando ele trabalha a experiência dele, a emoção, e traz alguma coisa que realmente tem esse apelo junto ao usuário. Legal. Mas não queremos queimar a pesquisa toda.
Vamos falar um pouquinho dessa evolução que você acompanhou os últimos 20 anos do marketing, que era lá, fazia um anúncio na revista, no jornal, na televisão e resolvia o problema. Hoje em dia, como é que foi esse caminho? Como é que você vê essa transformação do tradicional para hoje a economia, a Creator Economy? É uma transição, eu diria, também surpreendente, né? Nós estivemos juntos desde muitos anos atrás, lá na FGV, compartilhando e anunciando no mundo marketing, etc. A gente tem uma mudança que eu diria drástica, né? Ou seja, a atenção virou uma moeda mais valiosa. E, sobretudo, a credibilidade, né? Então, a credibilidade de um anúncio era muito pequena, porque você sabia que era um anúncio na televisão ou no jornal, numa revista. Você via lá, era um anúncio, era facilmente identificado. Estava no horário comercial. Exatamente, era no break comercial, era uma página com anúncio. E você tinha pouca credibilidade. E aí você tinha impactos, e aquilo que que contava, CPM, etc. E essa credibilidade hoje ela foi transformada e foi delegada ao influenciador. Porque se eu sou uma celebridade, e começou muito por isso, né? A celebridade, o artista, sim, o jogador, o esportista famoso, famoso pela mídia, começava a promover produtos. E ele transferia a credibilidade dele, a imagem dele, para o produto. Isso gerava credibilidade para o consumidor. E com as mídias sociais, YouTubes da vida, etc., e Creator Economy, os influenciadores se tornaram hoje a peça mais relevante e talvez a de melhor eficiência. Por quê? Porque eles transferem a credibilidade. Então, se você tem um influenciador que tem alta credibilidade, ele consegue vender aquele produto, né? Então, se a gente for ver, tudo está ligado à credibilidade da fonte que está transmitindo aquele conteúdo. Eu tenho uma curiosidade pessoal aqui. Assim, a gente está falando de IA, vamos voltar para trazer aqui algumas outras descobertas. E, inclusive, eu trouxe uma convidada. Depois traz minha convidada aqui, meu celular, por favor, de volta, que eu já ia esquecendo. Uma convidada aqui que vai participar do nosso... Surpresa, né? No nosso podcast de hoje. Eu tenho uma convidada, o nome dela se chama Yara. A Yara é a inteligência artificial do Rodrigo Azevedo. Eu dei nome para ela, né? Acho que tem uns malucos que fazem isso. E ela está aqui hoje. Oi, Yara, bom dia. Oi, Rodrigo. Bom dia para você também. Como tá o seu dia começando? Tá ótimo. Sabe com quem eu tô aqui? Com o Marcos Facó. Já falei para você que ele vinha aqui hoje, né? Ele é o CMO da FGV. Cara, você tem a oportunidade de fazer uma pergunta para ele. Pergunta o que você quiser. Olha só, um papo com o Marcos Facó não é todo dia, hein? Já que a gente gosta de um bom gancho, manda essa. Marcos, depois de tantos anos no marketing, qual foi o momento que você pensou, uau, o jogo virou e agora o futuro é completamente outro? Aposto que ele tem uma história de bastidor incrível para contar. Olha, essa pergunta realmente é interessante. Eu às vezes até gosto de trocar isso, eu troquei já com o Bruno em alguns papos nossos. A transformação do marketing de algo muito mais do criativo. Era muito intuitivo. Tudo intuitivo e passar para o racional, para o objetivo, para o científico, das métricas, né, dos insights. E eu consigo tangibilizar isso muito para a minha equipe, né? Então, o profissional de marketing, antigamente, ele tinha uma formação muito, assim, de ciências sociais. Publicitário, jornalismo, etc. Humanas. Na área de comunicação, de humanas. E hoje ele é um cara que tem que navegar muito bem, eu diria, na área de exatas. Né, na área de estatística, na área de entendimento de métricas, etc. Então, o marketing ele era aquela piscina rasa, né, que está afundando. Né? Então, antigamente, todo mundo conseguia nadar porque era rasinho, e agora ela está ficando mais funda. Então, um profissional que não conseguir navegar bem na área de exatas, né, e aí, às vezes eu queria ter estudado mais matemática, é o futuro do marketing, né? E eu vejo que é essa... Futuro ou presente, já, cara? Eu diria o futuro, porque é o seguinte, o marketing, eu tô vendo ele galgar assim, posições dentro das empresas. A área de marketing, dentro das empresas. Ou seja, a área de marketing Ontem era muito a gente entrevistou aqui, eu tô por curiosidade, né?
O entrevistado de ontem, ele dava aula de matemática antes de ser profissional de marketing. Era professor de matemática. Está batendo totalmente com o que você está E dizendo. super data-driven, né? Totalmente. Pois é, mas eu tenho na minha equipe hoje uma área de BI que tem um PhD em estatística liderando. Igor Maia, né? Igor Maia, da Igor Maia da Candide. Candide. É. E essa área de BI tem umas 20 pessoas. Tem engenheiro, tem físico, tem matemático, tem economista, tem estatístico, que são áreas que nunca imaginei na minha vida, no marketing, que eu teria dentro da minha equipe. E agora eu estou com uma área de BI, tem um engenheiro de computação, que não é um cara cientista da computação, é um cara que conhece de arquitetura, de hardware, etc. Tem ciência da computação, tem uma série de programadores que estão ajudando a gente a criar os nossos agentes, a analisar os nossos dados, etc. E isso está tornando, dentro de um conceito de Martech, as áreas de marketing mais relevantes, cada vez mais relevantes dentro das empresas. E provavelmente elas vão ter um papel de liderança significativo. Uma pesquisa recente do MIT perguntou para 100 CEOs dos Estados Unidos se eles te dessem $100, aonde você investiria $100 em IA dentro da sua empresa? $50 é na área de marketing e comunicação. O restante é financeiro, operacional, comercial, etc. Então, assim, o marketing está ganhando relevância dentro das empresas, mas o profissional tem que corresponder. Sim, tá? Ou seja, ele tem que ter essa formação. E como é que você faz esse equilíbrio desse marketing novo numa instituição tradicional e com marketing de influência? Como é que você fala de uma FGV e trazendo marketing de influência dentro desse composto? Eu diria que a FGV tem uma característica específica que a FGV, de uma certa maneira, ela é influenciadora como instituição. É uma marca influenciadora. Porque ela produz conhecimento. Então, a instituição que produz conhecimento, ela influencia a sociedade. Nós somos o terceiro think tank no mundo, o primeiro na América Latina. E o think tank, o conceito é de você produzir conhecimento, externalizar esse conhecimento e impactar a sociedade. E a gente consegue fazer isso através de pesquisa que a gente faz, produção científica, e externalização através desses 900, 800 eventos por ano que nós fazemos, externalizamos e impactamos a sociedade também através de consultorias, etc. Isso torna os nossos professores influenciadores, porque eles estão divulgando a pesquisa, etc. A gente tem aí 6 bilhões por ano de mídia espontânea, de monetização de mídia espontânea. E a gente pega as demais instituições, elas conseguem ter 50 milhões por ano, 100 milhões por ano. Então, é uma diferença brutal. Só que o nosso professor é um cara duro, é um conteúdo duro, é um conteúdo que a gente está falando para 1% da sociedade brasileira. E aí eu preciso de influenciadores que para humanizar e para se relacionar, ou seja, para tangibilizar aquela pesquisa em algo palpável para a sociedade como um todo. Então, por exemplo, eu tenho que falar com um garoto de 17 anos. Então, a gente usa influenciador. E a gente tem tido resultados maravilhosos com o uso de influenciadores. Tá? Agora, como a gente até estava conversando um pouco antes, você tem que ter conhecimento. É uma área que as pessoas acham que pelo fato de uma garota inventar uma dancinha e se tornar influenciadora por ter muitos seguidores, é fácil fazer. Mas para o profissional de marketing, né, no caso dos CMOs, tem uma ciência por trás disso, tem uma técnica e você tem que ter uma compatibilidade de personalidade do influenciador, do discurso do influenciador com o teu serviço ou produto para que você tenha um resultado. No começo eu contratei agências de influenciadores que me indicavam influenciador que você via o perfil do influenciador, ele era aluno de outra instituição de ensino. Eu falei, como é que o cara vai falar da FGV se ele está estudando numa outra instituição e no perfil dele está escrito isso, porque era uma informação pública. Então, é falta de mínimo de tato, de conhecimento, de básico, eu diria, você vender, né, o fulano trabalha na Coca-Cola e vai vender Pepsi. Às vezes é preguiça. Exatamente. Preguiça. É preguiça. E o que você na FGV procura no influenciador? Você citou o influenciador para falar com um cara de 17 anos. O que você acha que são as métricas, o tipo de conteúdo? O que chama a atenção? Eu acho que ele tem que... Primeiro, a gente busca uma pessoa crível, tá? Uma pessoa que passa credibilidade. Então, eu jamais... Uma pessoa real. Crível. E que tenha credibilidade. O grande problema do influencer marketing, vamos chamar assim, ou do celebrity marketing, é o risco que a tua marca corre. O
Porque você não controla o influenciador. Então, ele tem uma vida social, pessoal, profissional, e ele pode cometer erros. E a gente tem vários casos, você deve conhecer também, vários casos de influenciadores que meteram os pés pelas mãos, vamos dizer assim. Isso pode sobrar para a marca. E aí pode arranhar a marca. Né? Então, esse eu acho que é o principal, vamos dizer assim, característica, né, que a gente procura no influenciador. E, obviamente, a gente vai testando, né, porque tem influenciadores que conseguem performar melhor que outros. Né? Tem muita métrica. Bom, antes do Bruno falar, eu estava aqui passando... Você falou agora há pouco, né, sobre esse lance do marketing científico, né? Você até uma frase sua, né, que o marketing romântico acabou. Você fala isso, que o marketing romântico acabou, que tem a ver com isso do marketing intuitivo de imagem. Apesar de que eu acho que a intuição ainda tem seu espaço, mas na hora de tomar decisão, criatividade, ela nunca vai ser substituída, né? Mas uma coisa que a gente que eu ouço, que eu vejo com frequência, é um afã pelo ROI, porque o que acontece? A métrica, ao mesmo tempo que é um novo momento, na época que a gente botava dinheiro na televisão, eu nunca botei dinheiro na televisão, né? Mas, bom, a turma botava dinheiro na televisão, a gente não media nada, não media absolutamente nada, botava 50 milhões na TV Globo e rezava, entendeu? E depois via o que acontecia no ponteiro e tal. E agora a gente tem um excesso de métrica. A gente sabe, por exemplo, no caso da influência digital, a gente sabe exatamente quantas milhões de pessoas viram, e não porque o Ibope disse, mas que aquela estatística baseada nas caixinhas. É precisamente a quantidade de pessoas que viu, por quanto tempo viu, se clicou, até onde foi. A gente tem um excesso de métricas. E esse excesso de métricas aqui é uma tese do Rodrigo, tá? A impressão que me dá é que ele trouxe uma clareza que hoje atrapalha um pouco. Olha que loucura. Vou dizer que atrapalha. Ele não deveria atrapalhar, mas atrapalha. Porque, vou dar um exemplo, um cliente, não vou citar a marca, acabou de gastar 70 milhões, sei lá quantos milhões, para patrocinar o Big Brother, que não mediu nada, mas chega assim, eu quero fazer um teste com 50 mil reais com influenciadores digitais. 70 milhões versus 50 mil. Golias, né? Davi versus Golias. E no final ele fala que assim, eu acho que não valeu a pena porque eu não senti o resultado. Ele é um produto de massa, um produto que vende por ano mais de 10 milhões de unidades. Um produto de massa. 50 mil não faz nem cosquinha. Ele esperava que, com 50 mil, ele ia ver os cliques, toda a cadeia de acontecimentos ali, e que teria que vender o equivalente a uns 500 mil reais para aqueles 50 mil reais valer a pena. Ou seja, a métrica é uma questão de awareness, a mídia de influenciador é uma mídia mais de awareness, né? É uma mídia de reconhecimento, meio como televisão. A venda em algum momento chega, mas não quer dizer que vai ser medida imediatamente. A quantidade de métrica não pode, às vezes, atrapalhar e levar o cara a criar uma ansiedade sobre E o mesmo cara que bota 70 milhões no Big Brother que não consegue medir nada, né? Sim. Você entendeu? Acho que você tocou... Não, você está totalmente certo. E você tocou numa palavra que é o que eu vivencio, acredito que a maioria dos profissionais sérios vivenciam hoje, ansiedade. Tá? Então, a nossa discussão hoje é exatamente essa, Rodrigo, que o que eu estou pedindo assim, eu tenho tanta métrica que eu humano, não consigo analisar e tirar o melhor delas. Tá? Então, eu preciso de uma IA que me ajude. Tá? Porque, Facó, não se cria uma marca como Omo, como FGV, como Brastemp, que são as marcas mais lembradas nos seus segmentos, porque você botou 50 mil reais e espera que no mesmo mês você vire líder de venda. Exatamente, não vai. Maluquice. E não vai. E além disso, você tem, hoje os touchpoints são tão, vamos dizer assim, grandes em quantidade e em diferentes locais que às vezes você nem imagina que você precisa estar presente. E eu acho que é a composição disso que faz o resultado. Então, você não tem um resultado específico de uma plataforma ou de algo. Hoje minha grande preocupação é como que eu verifico que as plataformas o que elas entregam é real. Ou seja, você tem fazendas de cliques, etc., que você pega um Spotify da vida, o cara põe 1000 celulares para impulsionar aquela música, aquele DJ, etc. Você lida com isso. Então, você consegue fazer o fake, né? Ou seja, bypassar os algoritmos dessas plataformas, Google, Meta e etc., gerando cliques falsos. E como é que eu combato isso? Né?
Então, eu me lembro que uma vez, por um erro da nossa agência, ele deixou o perfil de segmentação aberto, internacional. Daqui a pouco eu vejo a campanha, todo mundo feliz da minha equipe, os números subindo de cliques, impressões, visitas ao site, etc. Aí a gente começou a ver lead sendo gerado, foi ver o perfil do lead e o cara da Índia. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Aí foram verificar, estava a segmentação aberta. Então, assim, você tem vamos dizer assim, o bad side da coisa. E que a maioria das empresas não verifica, não analisa. Como é que vai se criar as novas grandes marcas no Brasil se você tem uma ansiedade para... Ou seja, esquece o básico, que é a potência do reconhecimento de marca, né? A gente fez uma pesquisa assim, eu fiz assim informalmente, que o líder de mercado em todos os segmentos é o leader of mind. É o cara mais lembrado, é o cara que mais vende. Então, você fala em geladeira, vem Brastemp, é a que mais vende. Você fala em sabão em pó, vem Omo, é o que mais vende. Você fala em desodorante, vem Rexona, é o que mais vende. É sempre o que mais vende. E todos eles foram construídos marca aonde? Naquela época do marketing romântico, que a gente acabou de falar. Não foram construídas essas marcas no marketing científico. Os líderes mundiais em vendas, em quase tudo, foi criado no marketing romântico. Então, o marketing científico é ruim? Não, é foda, ele é muito bom. Só que se a gente não tiver a paciência de construir as grandes marcas, a gente vai ficar escravo ou viciado na mídia de performance. Bota rios e rios de dinheiro para vender para aqueles 2% que estão procurando na hora. E os outros 98% nunca nem vão saber que a marca existe. Pois é, mas eu acho que esse ponto também é excelente. E eu faço, às vezes, nas palestras, eu pergunto... Aqui no auditório, qual é a melhor universidade do mundo? Óbvio que vocês já responderam. E todo mundo fala Harvard. Aí eu pergunto, quem foi aqui a Harvard? Levanta a mão. Aí tem um cara, ele foi a Harvard. Não, eu fui visitar Harvard. Ninguém estudou em Harvard. Mas acham que Harvard é a melhor universidade do mundo. Uhum. E Harvard é feita, o conceito de Harvard, de qualidade, ele está alavancado pela Harvard Business School, não pela Harvard University. Então, o Harvard tem medicina, tem direito, tem pedagogia, tem todos os cursos de uma universidade. Que é igual aqui no Brasil, igual qualquer outro. Mas o conceito dela está ancorado na Harvard Business School. E aí você tem uma coisa que é cultural, né? Mas que eu acho que vai mudar. Por quê? Porque a nossa geração ainda foi muito impactada pela mídia de massa. E a mídia de massa era... Quando eu era garoto, eu tinha 4 canais de TV para escolher. Então, isso no auge. Pois no auge então da TV aberta era você era quase que doutrinado. Você tinha 2 jornais em São Paulo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, o Globo no Rio, JB, o Dia, mas você tinha pouca mídia. Muito concentrada. Hoje as pessoas são mídias, né? Hoje as pessoas são mídias e a mídia compete pela atenção. Sim. E mais, quando entra agora o que eu diria que é o novo search. O novo search virou o Google, né, no passado. Agora são as inteligências. Agora são as IAs da vida, né? Os LLMs. Se você passa a usar isso, e eles não sabem quem é melhor, eles não têm essa questão cultural, né, que a gente tem. Mas você tem um fenômeno interessante ocorrendo hoje que vai de encontro a isso, que é a Nike. A Nike era top of mind. Nem sei se é mais. Mas hoje você vê a Adidas fazendo uma campanha que está tirando a primeira posição da Nike, a maratona, bateu abaixo de 2 horas. E você tem a ON, que é um case de sucesso, entrando... Muito usando a internet. Usando a internet, pegando uma geração mais nova, etc. Focando... Insider em camisa preta. Insider. Então você tem marcas que estão disruptando, vamos dizer assim, o mercado. Então é possível essa disrupção. Sim. Só que entra aí o fator de técnica e sorte, né? E você tem um impacto positivo com a tua Não sei se, eu acho que é um case que vale citar, né? Falei da Insider rapidamente, né? Porque a gente, assim, televisão meio que morreu para mim. A audiência da TV que já foi 50 pontos, 40 pontos na década de 80 e 90, agora minguam 10 pontos, 15 pontos. Aí você pega uma marca como a Insider, que está completando 8 anos de vida, de idade, é muito recente, já faturando 800 milhões de reais por ano, na cola da Hering, que fatura 1 bi, que tem 100 anos, na cola da Hering, sem nunca ter investido em televisão, 100% influenciador digital. Eles ativam um negócio de 500 influenciadores por mês, 100% mídia de awareness, influenciador digital, em 8 anos colando numa empresa centenária. Esse é um case, para mim, bem contundente da potência que tem essa nova mídia, né? Exatamente, por causa da credibilidade.
o influenciador ressoa com esse público por causa da credibilidade. Então, cada influenciador tem um segmento, atinge um segmento. Né? Então, você tem... É muito potente isso. Vamos entrar aqui num quadro que a gente criou aqui sobre e se... Vamos colocar a hipótese aqui. Você tem 1 milhão de reais. Esse quadro é o seguinte, é inspirado numa série em quadrinhos, What If, da Marvel, que ele pegava, e se o Capitão América fosse uma mulher e fosse, na verdade, um nazista? Aí pega uma história maluca e vê o que seria acontecer. Bem legal, tem na Netflix, você consegue assistir uns quadros do IC. Mas o nosso IC aqui é dentro do marketing. A gente vai te colocar em situações hipotéticas e você tem que... O CMO tem que dizer e dar o veredito final, tá? Quer começar pelo primeiro? Vamos lá. Se você tiver só 1 milhão de reais, onde você vai investir? Na televisão aberta ou em influenciadores? Influenciadores. Por quê? Por causa da credibilidade. Ou seja, o influenciador, ele é muito mais segmentado. Então, a minha verba vai ter um resultado muito melhor por causa dessa questão de foco no segmento. Na televisão, eu falo com um público aberto. Tá? Então, eu estou falando com todo mundo. Então, eu vou ter uma dispersão e uma perda de investimento muito grande. No influenciador, eu vou ser muito mais objetivo. E provavelmente o meu resultado vai ser melhor. É uma coisa que eu costumo falar, uma comparativo entre a mídia televisiva e a mídia da influência. Eles são parecidos em alguns pontos, porque você tem uma pessoa, lá você contrata o garoto propaganda na televisão, né? Aqui você também tem, só que não é uma pessoa. Tipicamente 20, numa campanha, 30. Aqui tem uma peça publicitária que é o criativo que vai rodar na televisão. Aqui são 20, 30 peças publicitárias que são direcionadas especificamente, cada um para o seu público. Então, é uma segmentação em massa de uma mensagem de awareness. Né? Então, é muito difícil competir com isso. Fora que o custo proporcional em volume de mídia é uma coisa perto de 10 a 15 vezes mais barato. Tá? Você contratar e alcançar o mesmo 1 milhão de pessoas. Uma outra aqui, tá? Você tem que contratar você tem tomar uma decisão. Ou contratar um influenciador que tem muito bom, com 20 milhões de seguidores, ou contratar 100 micro-influenciadores extremamente nichados. 100 micro-influenciadores extremamente nichados. Por que, CMO? Porque, pelo fato que você acabou de dizer, eu vou ter um retorno muito melhor, porque esse seguidor desse micro-influenciador ele tem muito mais aderente ao meu serviço, ao meu produto que eu estou vendendo, do que um único influenciador. E eu vou falar com uma população maior, que é muito mais ligada, muito mais conectada, com muito mais interação com esse influenciador. Uhum. E você daria total liberdade criativa para o influenciador ou controle da marca? Eu daria total liberdade, mas é por isso que eu preciso confiar muito no influenciador. Ou seja, a parte de escolha, né, de seleção do influenciador, ela precisa ser muito refinada. A curadoria. Exatamente. Tem que ter uma excelente curadoria para você poder entregar. Mas mesmo assim você tem um risco. Então você tem que... o problema com micro-influenciadores, você também pulveriza o risco. Então, se houver um problema, você pode conter esse problema rapidamente. Se você pega todo o teu dinheiro e investe num único influenciador, o teu risco é como um portfólio de finanças. O teu risco está todo concentrado ali. Tem um ditado, né? Pirata de um olho só é cego. Exatamente. E agora, assim, você tem que escolher uma métrica pro resto da sua vida. Alcance ou conversão? Conversão. Conversão. Porque eu acho que você pode... O que eu vejo? Você pode alcançar, você tem um grande alcance errado. Mas você não vai ter uma conversão errada. Converteu? Converteu ou não converteu. Então, eu posso falar, eu tive um alcance de 1 milhão, mas eu não sei se eu converti. Eu tenho X conversões, eu sei o que eu converti. Então, na conversão, eu consigo ter essa métrica. Legal. Você pode usar agora influenciadores humanos ou influenciadores com IA? Para os próximos 5 anos, você tem que escolher um cara, ou humano ou IA. Eu diria que, assim, se eu olhar para o futuro, eu vou usar IA. Por quê? O IA, ele vai ser o agente de venda. Tá? Vou te dar um exemplo que a gente já tem. Né? Vou falar no futuro, mas a gente já tem aqui. Ludo Magalu. Tá? Hoje, eles estão fazendo venda pelo WhatsApp. Né? O influenciador humano, ele não vai sumir, ele vai ser sempre importante, mas o influenciador humano, você não consegue contratar ele para ele ficar interagindo.
No virtual, você vai ser impactado pelo influenciador virtual e ele vai passar a te ajudar na tua jornada de compra, se você quiser. Então o influencer marketing, para mim, vai deixar de ser awareness para ser conversão. Interessante. Então você está dizendo, você construiu um influenciador IA, que ele aparece nas redes sociais, vira o teu cara, e depois ele ainda entra no WhatsApp para encher o saco para converter. Pô, esse cara, eu não tinha pensado nisso, isso é genial. E a gente vai ter o case da Vela contando aqui, tem um case da Vela que mudou o cabelo da Lu do Magalu. E essa mudança de cabelo fez eles explodirem em venda. A Lu do Magalu já virou uma influencer, não só da Magalu, marcas, mas por outras marcas. Então isso já gera uma receita a mais que não tinha pensado. Então, um grande ponto é que, e aí é que a gente não sabe até onde, como que a IA vai se transformar no ChatGPT, Claude, etc. O teu influenciador virtual vai ser o teu coaching de compra. E aí depende do influenciador virtual da marca. Então, como que esse uso vai se dar? O problema é que o humano, ele não está 24/7. O influenciador virtual está 24/7 com total teu controle da empresa, da marca, né? Então, ele vai assessorar vai participar da conversão. Então, ele vai deixar de ser awareness para virar conversion. E ele vai ser performance. E que ele pode ser... por exemplo, eu posso pegar aqui o Bruno, que é um influenciador, e fazer um avatar do Bruno. E ele vai... Estou falando com o Bruno, só que o Bruno virtual. E o Bruno vai me ajudar a tirar minhas dúvidas, a fazer minha conversão. O Nizam Guanais criou isso, né? O Nizai. Vamos voltar lá na tese? Voltar na tese. Todas as marcas podem utilizar isso, fica o influenciador, a emoção. Você fez o teu estudo muito voltado para a educação. E para outras áreas, você vê também a aplicação? Então, a gente está exatamente, agora a gente quer publicar isso num journal, um top journal internacional, e a gente vai fazer mais 2 experimentos para exatamente a gente ver se a gente consegue essa replicabilidade para outros segmentos, tá? Ou produto, etc. Então, a gente não posso afirmar que sim, tá? Tudo indica que sim, mas o que a gente quer testar agora é exatamente isso. E aí, quando tiver o resultado, eu passo para vocês. Aí a gente pode ter certeza de que realmente essa questão é replicável, mas hoje eu não posso afirmar. Mas só de falar de emoção e de razão, acho que já tem um bom caminho, né? Se fosse para vender um carro, por exemplo, acho que seria tranquilo, uma geladeira. O ponto todo assim, ninguém compra pela razão. As pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. Por que você comprou aquele carro? Eu fiz isso para minha mulher. Você fica criando um arsenal de justificativo para aquele despesa que você não precisava ter. Você não precisava. Por que você compra uma bolsa de luxo de $10 mil? Não é por causa que a qualidade da bolsa. Eu não compro. Pois é, mas é porque você quer mostrar para a amiga que você tem aquela bolsa. Então, é emoção, pura emoção. Mas as pessoas racionalizam. Agora, obviamente, você tem, por exemplo, na nossa pesquisa, né, o conteúdo utilitário performou melhor. Talvez por causa desse serviço específico, porque que educação, né? Então é a melhor, tem bons professores, o campus, etc. A emoção talvez entre um pouco em segundo plano, porque é um serviço de alto envolvimento. Você elabora muito para decidir onde você vai estudar. Vai fazer um mestrado, vai gastar R$150 mil, vai comprometer 2 anos da sua vida estudando. Não é uma compra de impulso, não é uma compra muito emocional. É uma compra que você racionaliza mais. Mas, obviamente, para outros produtos, talvez a questão seja um pouco diferente. Eu fico pensando nessa história que você falou de IA, que tem um influenciador, citou o caso da Magalu, né? Que tem a Lu e só a Lu, né? Não continua contratando um monte de influenciador humano, né? Sim. A Lu sozinha não conseguiu, ao que parece, substituir o resultado dos outros. Virou um personagem, como o personagem da Disney, tem lá o Mickey, tem o Pateta, inclusive na conversa que a gente teve com o Igor da Candide, que tem o perfume do Cebolinha, é um personagem que não é usado como avatar, mas é um personagem carismático que foi criado, né? Continua usando. Porque no final, no caso da influência digital, uma das coisas que mais converte é o cara mostrar a experiência de uso. E um avatar digital mostrado a experiência de uso, meio que todo mundo sabe que aquilo não teve aquela experiência, aquilo dali é uma simulação de bits e bytes, né? Diferente do cara dizer que tem e que fala e tal, né? Não estou conseguindo ver ainda a IA conseguir substituir integralmente. Não vai substituir. Né? Pelo menos, por enquanto, num cenário aí, né, previsível.
O que é ideal não é um ou outro. É. O que é ideal é você usar os dois, você ter uma estratégia híbrida. Tá? E aí você, obviamente, não vai usar um conteúdo emocional com influenciador virtual, porque é o que você acabou de falar. E a gente provou isso na pesquisa. Você não tem uma ressonância porque a pessoa não viveu aquilo. Aquela influenciadora virtual que a gente usou não foi aluna, no caso. Da mesma maneira, é o inverso. Né? Você fala, pô, se eu pergunto uma coisa para o ChatGPT e você perguntar para mim, para o Facó, você vai acreditar muito mais no ChatGPT do que em mim. Por quê? Porque ele vai varrer a web. Eu vou ter um conhecimento limitado da minha experiência. Então, a confiança numa questão factual é muito maior neles. Então, você combinar essas duas questões, usar um humano para vender emoção, para vender experiência, né? Você vai vender, eu tive nesse hotel, eu entrei nesse, eu comprei essa roupa, eu fiz esse curso, é uma experiência vivida. Você não vai substituir isso. Então, você precisa desse influenciador humano usando esse conteúdo e o influenciador virtual falando de fatos, etc. O influenciador virtual falou... Está pensando você a lançar o influenciador IA da FGV? A gente já tem a G. Tem a G? A G é a nossa influenciadora virtual. Está indo bem? Está indo bem. Entrega boas métricas? Não ainda, tá? Porque a gente está começando. Então, assim, a base de seguidores a gente começou a formar, vamos dizer assim, do zero, né? Ela não é ainda algo que seja relevante para a gente. Mas o que a gente está fazendo é aprendendo como é que funciona. Curva etc. de aprendizado. É um aprendizado e também as plataformas ainda não são triviais, tá? A gente usa lá umas 5, 6 plataformas para fazer um post. Então, é trabalhoso ainda, tá? Então, é muito mais fácil você pegar um ser humano né, é muito mais rápido, fácil para você produzir um conteúdo. Sim. O virtual ainda não é tão fácil. Mas eu acho que o que a gente está fazendo legal é fazer experiência e aprender. Boa. Bom, e sobre aprender e sobre esse tema de influenciadores virtuais, com certeza a gente vai ter um evento aí em novembro que vai falar sobre esse tema, não, Rodrigo? É isso aí. Pra você saber, Facó, a gente gosta muito de conteúdo aqui, por isso que a gente faz o podcast. A gente tem um outro evento nosso chamado Influence Me Trends, que é trimestral, que junta 70 CMOs, assim, num restaurante, trazendo tendências, pesquisas e conteúdo. E no ano passado a gente realizou a primeira edição e agora a gente vai realizar a segunda. É o Influence Me Experience. É o maior evento da Creator Economy no Brasil. São 2.000 pessoas participando. Vai ser no Tokyo Marine Hall. Tokyo Marine Hall é essa casa de espetáculo em São Paulo, das maiores que existem no Brasil. E a gente vai ter das 9 da manhã até as 6 da tarde. São 3 palcos com palestras, painéis, conteúdos, TEDs educativos, com grandes nomes da influência digital, do marketing, compartilhando conteúdo com todos sobre as coisas mais recentes da Creator Economy. E aí depois, das 8 da noite às 10, a gente vai realizar o Prêmio Influence Me, que já está na 5ª edição, que é considerado o Oscar da influência digital, nos moldes do Prêmio Comunix, que eu fazia na época da Comunix, agora com os maiores influenciadores digitais aparecendo por lá. E o prêmio com critérios matemáticos. A gente premia os influenciadores combinando a preferência do público com critérios matemáticos para ver aqueles que realmente fizeram um excelente trabalho. Ou seja, a gente, durante o dia, mostra o que há de melhor em termos de influência digital e à noite a gente premia quem está colocando tudo isso em prática. Isso é o Influence Me Experience. Você já está convidado para participar. Prazer. Vai ser animal lá no palco com a gente. A gente faz esses convites assim, com a câmera, né? Porque a gente já vê a reação, já vê se o cara confirma, se ele não confirma, entendeu? Vai estar muito, muito legal. Marta Gabriel está confirmada, vai ser keynote. Felipe Neto está confirmado, ele não vai em nada e ele vai no nosso. E se você ficou interessado em conhecer mais o Influence Me Experience, acessa o link que está aqui em cima ou na descrição, vai lá e vai se informar sobre as palestras, sobre os painéis, vê se gosta e se inscreve. Valeu? A gente se vê lá. Vamos nessa. E agora a gente vai finalizar aqui, quase finalizar com o nosso bloco like ou dislike. Você vai dar like. Faz a vinheta aí, que eu estou tentando convencer o Bruno a fazer a vinheta, mas ele que é não o quer cara fazer. do entretenimento. Ó, a vinheta aqui, é assim, calma. Like ou dislike com Marcos Facó. Ó, isso aqui, ó, você vira para baixo. Like ou dislike. Isso, pra lá, pra aquela câmera lá. Like ou dislike. Bom, a gente vai colocar algumas situações aqui, você vai dar like ou dislike. Influenciador fazendo propaganda de bet, like ou dislike? Dislike. Dislike. Quer desenvolver ou vamos direto? Tem um monte aqui, né? CEOs e influenciadores. Like.
Esse é legal falar um pouquinho. Eu acho que o CEO, ele hoje pode ter um papel realmente significativo na promoção da sua marca, né? O brand da marca. Afinal, ele representa a marca, né? É ele que está liderando aquela marca. Então, acho que é muito saudável você ter, sobretudo pela questão, volta ainda, a credibilidade, né? Se o CEO é uma pessoa que realmente passa uma imagem boa, ele é crível, você passa a gostar daquela marca. Temos vários exemplos. O Benchimol da XP está aparecendo direto, o cara da CIMED, o Adib da CIMED. Sim, exatamente. Tem vários exemplos acontecendo. Luísa do Magazine. Trajano. Microinfluenciadores. Microinfluenciadores eu acho que é o que mais performa, é o que mais pode ajudar as marcas aí a terem essa presença dentro de vários segmentos. CMOs obcecados por ROI imediato. É dislike. Né? Eu acho que o ROI imediato ele é consequência de uma construção e não de imediatismo. E você tem que pensar no longo prazo. Né? Você tem que pensar na vida da empresa e não no bônus do trimestre. Marcas que fazem memes para postar nas suas redes sociais. Eu daria um like porque se for bem feito. Tá? Então, assim, se a marca consegue realmente fazer algo que ressoa com o público, eu acho que faça sentido. Que faça sentido, que agrade, né? Legal. A gente tem um outro quadro aqui também que é muito legal, que é o trunfo na manga, né? Você que teve toda essa pesquisa, essa tese, né? Agora é um doutor em influencer marketing, né, Rodrigo? Você tem um doutor aqui em influencer marketing. Você imagina, o cara que foi arquiteto, que se transformou num dos maiores profissionais de marketing do Brasil, a gente quer saber qual é o seu trunfo. O que você diria assim, cara, uma característica sua que te ajudou nessa trajetória toda? Olha, eu acho que você até tocou na resposta. O fato de eu ter feito arquitetura como formação, ela me deu uma visão que poucos profissionais de marketing têm, que é a visão do projeto. O que é o projeto? É você pegar uma folha em branco, né, um papel em branco. Na época, hoje em dia, obviamente, AutoCAD, etc. Mas na minha época era um papel em branco. Provavelmente agora é um prompt. Talvez. E você, por exemplo, projetar um hotel ou projetar um hospital. Então é você, hoje do zero, pegar um terreno, entender o terreno, entender a legislação, ver o que é possível fazer e projetar algo que vai ser construído ficar pronto depois de 2, 3 anos, 4 anos. E aí você tem, por exemplo, no hospital, onde que entra o lixo, onde que entra a ambulância, onde que é a emergência, onde é o refeitório, onde é o lixo médico, onde é o lixo orgânico. Você tem todo um processo de movimentação dentro de um ambiente, um imóvel, que você tem que projetar o futuro. E o profissional de comunicação, a formação do profissional de comunicação, ela é muito do dia a dia. Então, jornalismo, é o que acontece hoje, eu reporto o que acontece hoje, sai amanhã no jornal. Ele não tem a visão de longo prazo e da consequência do que vai acontecer. Então, o grande ponto assim, que eu me lido é o profissional, a formação dele nunca teve o viés das métricas. Porque eu escrevo para o Globo, para o JB, ou para o Estado de São Paulo, para a Folha, mas eu não quero saber quem leu, quem não leu, se gostou, não gostou. Eu escrevi minha matéria e acabou, meu trabalho acabou ali. Né? E da mesma maneira, eu fiz o meu filme para a TV, botei meu comercial e acabou meu compromisso. Eu, como agência, entreguei meu produto, meu serviço. Então, eles não estavam interessados. Já o arquiteto ele tem que saber se o prédio está funcionando. E uma visão muito maior das coisas todas. Eu acho que isso é a diferença, é a visão de projeto. Né? Exatamente. Sim. As partes têm que formar o todo. Né? Então você tem essa a correlação com o marketing, para mim, agora foi imediata. Agora, vindo você falar, né, o marketing é um grande projeto de marca. Né? Exatamente. O CMO é o arquiteto de valor das empresas. Né? Exatamente, o arquiteto de valor das empresas. Esse é um baita de um trunfo, hein, cara? Esse é um baita de um trunfo. Então, por isso, você ganhou um trunfo aí. Ó. Olha aqui, ó, você é um trunfo. Ó. Tá aqui, ó. Vê o que temos aqui. Bacana, obrigado. Ó lá. Marcos Facó. Que bacana. Um dos líderes aí do marketing de influência, ó. Estratégia, transformando especialista em criadores, domínio. Vamos lançar nosso baralho. Trunfo muito do legal, muito legal. Adorei. Valeu, gente. E Marcos, para terminar, dá um conselho para quem está começando no marketing ou no marketing de influência, como você quiser. Eu acho que assim a pessoa ela precisa ter um preparo
buscar esse preparo mais abrangente. Ou seja, entendendo que não é uma coisa ou outra. É você ter alcance, você ter brand awareness, ao mesmo tempo você tem que ter conversão, você tem que ter ROI, você tem que ter essa visão abrangente. Então, você entender do marketing de influencer, dos creators economy, é uma tendência que vai realmente crescer bastante. E o profissional que não acompanha, que não busca aprender, né, ele está fadado ao fracasso. Então, ele está muito aberto ao aprendizado. Eu hoje aprendo sempre, estou estudando sempre. Acabei de estudar, fiz um curso que me tomou 4 anos, mas eu estou aprendendo e aprendi muito. Então, acho que... Não parar de aprender. Não parar de aprender e buscar sempre aprender. Esse é que eu acho que é o grande desafio do marketing, porque ele hoje vai ser o líder quase dentro das empresas. É quem gera valor, quem gera demanda, lembrança de marca, tudo isso, e hoje fazendo com influenciadores digitais. No mercado cada vez mais competitivo, Isso. pela atenção do consumidor. Né? Então você tem um desafio muito maior do que antigamente. Antigamente, a empresa que tinha mais dinheiro era vitoriosa, porque eu conseguia botar um anúncio na TV Globo de 30 segundos Não que mais. custava milhões de reais por 30 segundos. Hoje, qualquer um pode ter essa atenção, desde que o conteúdo seja relevante, seja pertinente, né? E tenha uma resposta do público. Então, uma pessoa com pouco capital consegue mudar a realidade. Simplesmente Muito bom. sensacional. Bruno, você Muito gostou? bom, muito bom, demais. Sempre um prazer, uma honra conversar com o Facó. Facó, tu curtiu? Muito. Prazer estar com vocês aí. Parabéns pela Influence Me. Eu acho que é uma empresa aí que o mercado precisa dessa especialização, dessa expertise. Né? Hoje você junto com o Bruno, conheço bastante tempo, prazer de te conhecer agora. Eu conheci o Comunix muito tempo atrás. E sei que você é um empresário de sucesso, né, pelo Comunix. E agora na Influence Me, com certeza vai decolar e vai ser uma das grandes, se não a maior aí, empresa de Creator Economy agora no Brasil. Pô, bom demais, obrigado. E você gostou? Espero que você tenha gostado. E se gostou mesmo, se inscreve, ativa esse negócio, esse sininho aí, deixa um comentário, uma Curte, pergunta, né? que a gente vai olhar. Claro, curte também, a gente vai olhar, a gente vai responder. E ó, a gente se vê no futuro, no próximo episódio. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.